Hoje a gente vai contar tudo o que vocês queriam saber. Mas antes, olhem essa vista. E aí, pessoal, eu sou a Isabelle Eu sou o Jonatas. e sejam bem-vindos ao nosso canal. Vocês já pensaram em mudar do Brasil para um país completamente diferente e do zero? Foi isso que a gente fez e hoje a gente vai contar para vocês como foi nossa experiência vindo do Brasil para o Canadá do zero. Fique aí que esse vídeo pode te ajudar. E aí, pessoal, antes de mais nada, a gente gostaria de compartilhar com vocês que hoje fazem exatamente 3 meses que a gente está aqui no Canadá. Hoje é dia 17 de janeiro de 2026. Então, só para comemorar junto com vocês aqui. E antes de mais nada, para continuar falando dos processos, a gente gostaria de dar um contexto para vocês sobre o que a gente estava fazendo antes de chegar no Canadá. E em relação a trabalho, a gente era CLT, eu estava em outra empresa e você também, né, amor? Isso. A gente estava trabalhando Home remoto office. desde o começo da pandemia, né? Então, desde 2020 para cá, a gente estava trabalhando de casa, que era muito bom. Sim. A gente morava ali em Valinhos, no interior de São Paulo. Isso. Então, assim, questão de cidade, a gente não tem o que reclamar, era muito bom, né, irmão? Tranquilo, quietinho. Sim. E assim, quem trabalha home office sabe, é outra coisa, é outra vivência. Então, assim, era muito legal, era muito tranquilo. A gente tinha uma rotina bem tranquila, era mais trabalho e tal. A gente gostava de sair também, ter área de lazer, mas era mais o trabalho. E então, nós tivemos essa vontade de mudar, sabe? Vontade de trabalhar para projetos internacionais, se envolver mais nessa área, né, amor? Sim, a gente já estava trabalhando nessa área, né? Só compartilhando, a gente é da área de TI, pessoal. Isso. E eu já tô com quase 9 anos, comecei a trabalhar em 2017, então quase 9 anos de carreira, e a Isa também quase uns 8, não? Sim. Por aí. Quase uns 8 anos. E Eu sou analista de qualidade de software. isso, eu sou desenvolvedor de software. Isso. Então a gente já trabalhava com clientes internacionais, mas nosso contrato era CLT. Então chegou um momento que a gente começou, vamos. Depois da pandemia começou muito isso de desenvolvedor de software começar a trabalhar para fora, né? Isso. Ganhar em dólar. Então a gente começou a estudar muito, se dedicar muito. Uhum. Então, como eu já estava trabalhando desde 2020 com um projeto internacional, um cliente dos Estados Unidos, eu já estava bem habituado a como é trabalhar com cliente de fora. Então, o que eu fiz foi começar a me aplicar em vagas no LinkedIn, recebi bastante contato no LinkedIn também. Então, muito importante deixar o perfil sempre atualizado, né? Alguns sites de emprego também que eu me cadastrei. Então, nisso, eu participei de muitas entrevistas, né? E aí, entrevista é uma coisa que você vai melhorando com o tempo, vai vendo o que é cobrado, vai se aperfeiçoando, estudando, né? E a Isa também participou, né, amor? Sim. Nós dois, eu acho que a gente ficou um tempinho aí entretido com isso, sabe? Procurando novas oportunidades, se atualizando no mercado. Às vezes, até mesmo na nossa área, a gente não faz a entrevista em si somente para mudar de emprego. A gente também pode fazer entrevistas para se atualizar do que está sendo pedido no mercado. Então, isso ajudou muito a gente a entender como o mercado estava aquecido, o que, que o pessoal estava trabalhando, estava estudando, e nós estudamos muito, fizemos cursos, né? Dentre essas entrevistas, nós fazíamos muito estudo assim em casa, era o dia inteiro estudando. Então, foi isso que nos levou a conseguir o que nós temos hoje. Isso. Aí, passado essas entrevistas, né, melhoria de processo e tudo mais, até que eu conheci a VanHack, que é uma das plataformas de emprego que eu me cadastrei na época. E a VanHack, pessoal, ela é especializada em realocação, e ela é especializada para pessoas de TI. Então, eu me cadastrei em algumas vagas, e dentre delas, uma das que eu cadastrei foi essa, para uma fintech aqui de Calgary, e eles estavam buscando por desenvolvedores sênior. Então eu me cadastrei e aí eles me fizeram a triagem do meu currículo, me chamaram
E aí começou o processo, né? Vou contar um pouco mais de como é que foi esse processo, pessoal. É, Antes de começar as entrevistas com essa fintech aqui do Canadá, eles preparam o candidato, né? Dão palestras, como que a gente precisa, Se o que comportar, se né? comportar, o que é esperado, tudo mais. Foi bem legal a preparação. E aí depois teve algumas etapas de técnicas, né? Uhum. Para desenvolver uma aplicação em casa e mandar para a empresa avaliar. Aí depois teve uma entrevista técnica com um dos líderes Os da técnicos, né? empresa, líder técnico da empresa, exato. E aí depois teve uma outra etapa que foi presencial em São Paulo. Então, aí nessa etapa a gente teve conversa com o diretor da empresa, teve etapa de system design, né, que é desenhar arquitetura de software e por aí vai. Só um adendo, esse evento que nós fomos, né, em São Paulo, não era só para essa empresa em específico, tinham várias outras empresas e eram trabalhos tanto remoto quanto presencial e realocação para fora do Brasil ou não. Exato. Então você se aplicava nas vagas, eles te chamavam, aí você ia lá fazer a entrevista, depois eles te davam a resposta. Isso aí. Eu lembro que tinha colegas que estavam participando lá para vagas para empresas do Canadá, Uhum, mas que era para trabalhar de casa. Então, né? eles têm os dois, é bem bacana. Ahn, e aí foi isso, pessoal. A gente foi num sábado em São Paulo participar do processo. Ai, caramba. Bom, pessoal, continuando aqui. Então, a gente foi no sábado, né, participar do evento da Van Hack. Mesmo a gente estando participando desses processos há um bom tempo, né, sempre dá um pouco de nervoso, né, mano? A Sim. gente foi no carro treinando pergunta e Perguntas de tal. entrevista, foi muito legal. Mas o pessoal é muito bacana, eles sempre tentam fazer você sentir em casa, então você realmente mostra o que você sabe e é muito bacana, né? Sim. Eu acabei também tendo uma experiência com a Van Hack. O emprego que eu tô hoje também foi pela Van Hack. Como eu falei, eu sou analista de qualidade de software e eu estava também procurando alguns empregos na área, mas assim, para projetos internacionais, ganhar em dólar e tudo mais. Eu já estava em uma empresa lá no Brasil, já estava ganhando em dólar. Mas assim, eu consegui me aplicar pela Van Hack, aí como eu estava em várias entrevistas, eu acabei, enfim, encontrando essa oportunidade que faria com que eu trabalhasse aqui no formato CLT deles, né? Eu acho que aqui eles chamam de full employee. Então você recebe alguns benefícios, o salário também é bem legal, condizente aqui com Isso. com a rotina e tudo mais. Então, o processo basicamente foi as entrevistas tanto com o RH, entrevista técnica, entrevista com o gestor, entrevista com CEO, porque é uma startup, aqui tem muitas startups em Calgary. Inclusive, saiu uma notícia, eu não sei, acho que foi essa semana, né? Foi. Que Calgary foi eleita uma dos lugares assim que mais tem oportunidades tech, né? É. Oportunidades de tecnologia. Um dos grandes polos de fintech do Canadá está sendo Calgary, né? Essa foi a notícia. Isso, exato. E então, enfim, após essas entrevistas que eu fiz, eu acabei recebendo, né, a minha proposta, né? Então, graças a Deus, nós dois conseguimos, né? Nós temos aquilo bem aqui do lado. Distraindo a gente. É. Nós dois recebemos propostas para vir para cá, então isso ajuda demais. Eu sei que não é a vivência de todo mundo, né? Mas assim, gente, também não desespere por isso. Foi uma opção nossa, nós tivemos ali a oportunidade e aproveitamos, mas isso não é um impedimento para que vocês não venham. Desde que tudo seja planejado, dá certo. Exato. E só contextualizando um pouco mais, a, a Isa, a gente estava trabalhando CLT, né? E aí, um pouco antes de vir, a gente começou a trabalhar PJ para a empresa aqui. Aí, depois, quando a gente veio, eles internalizaram com o contrato daqui, né? Exato. Nós dois começamos a trabalhar já do Brasil, né? Então, Trabalhamos um mês e pouquinho do isso é. Brasil antes de vir. Uhum. Foi bem legal a experiência. Bom, pessoal, e aí, depois desse dia da feira de contratação lá da Van Hack,
Depois de uns dias eles mandaram um e-mail falando que eles gostaram muito do meu perfil. Nesse dia só eu fiz entrevista, a Isa fez um processo de casa, online mesmo, com eles. Isso. Nesse dia, na verdade, eu consegui fazer uma entrevista, Sim, mas não deu certo, então continuei depois. é. Aí eles mandaram um e-mail, o pessoal falando que eles tinham gostado do meu perfil e que a empresa ia me fazer uma oferta. Aí a gente já ficou super, né, eufórico já, Apreensivo. apreensivo. E aí eles marcaram, né, as reuniões e tal, e aí fizeram uma pré-oferta, né, para ver se como que ia ser, falaram os benefícios e tudo mais. E aí a gente aceitou, eu aceitei, né? E aí começou o processo de visto. Bom, pessoal, então depois de eu ter aceito a oferta, começou o processo de visto, né? Então a gente veio com um visto patrocinado de trabalho. Então como é que foi? Primeiro passo, a empresa aqui no Canadá eles têm que fazer um documento chamado LMIA, que é Labor Market Impact Analysis, que é análise de impacto de mercado. Então, basicamente, a empresa tem que provar para o governo do Canadá que eles precisam desse profissional. Então, porque assim, o governo pergunta, por que que você não contrata um canadense? Você vai trazer alguém de outro país para ocupar essa vaga. Exato. Então, a empresa tem que provar isso, certo? Então, eles fazem esse documento e aí, para comprovar, precisa de ser um profissional mais experiente. Então, por isso que essa vaga era uma posição sênior, porque eles não conseguiriam, por exemplo, justificar se fosse um profissional que está iniciando na área, sabe? Então, o primeiro passo é eles fazerem esse documento sendo aprovado, aí começa as outras etapas. Então, quais são as próximas etapas depois da LMIA? Tendo a LMIA em mãos, aí a gente começa algumas etapas que são ir para São Paulo fazer exames médicos. Exato. E um detalhe sobre esses exames, pessoal, é que eles são feitos apenas em clínicas credenciadas pelo Canadá. Então, a gente teve que marcar, ir lá um dia da semana. Teve que pesquisar as clínicas específicas que eram autorizadas, ir em cada uma. Exato. É bem E essas clínicas, elas não aceitam plano de saúde, não. É no tudo particular mesmo. pago. Você vai e paga do bolso. E, e aí o médico dessa clínica, ele te analisa, tal, testa pulmão. E aí eles vão te pedir alguns exames médicos. No caso, o Exame de principal. sangue, Exato. Exame de aquele sangue. do tórax Isso, eles também. tiram raio-x do peito, Uhum. fazem vários exames de sangue, e aí tudo sendo aprovado, aí segue para as próximas etapas, que é juntar o LMIA com os exames médicos, e aí tem uma outra coisa que a gente precisa mandar para comprovar para o governo do Canadá que a gente pode ocupar essa vaga, que são recomendações profissionais. Então, as empresas que você trabalhou no passado, você precisa mandar e-mail para eles, tal, pedindo uma carta de recomendação, em inglês de preferência. Se a carta não tiver em inglês, você tem que fazer uma tradução juramentada, que é cara, geralmente é uns R$ 150, 120 por página. E os tradutores também são específicos. Tradutor juramentado, é. Não posso, tipo, eu mesmo traduzir no Google e já E era. acho que só um detalhe para mencionar, que a gente teve acompanhamento também Ah, nessa sim. parte, né? Sim, a empresa, eles contrataram uma consultoria para ajudar em todo esse processo. Então, tinha uma consultoria que eles falavam o que a gente tinha que fazer depois e qual que era o prazo e aí a gente corria atrás, né? Exato. Aí tem essas cartas de referência das empresas também. Também pediram algumas documentações, tipo certidão de casamento, Tem que traduzir todas as traduzir documentações. certidão de casamento, traduzir diploma de faculdade, várias coisas, Uhum. e mandar tudo para eles. Exato. Todo esse processo, pessoal, de receber a oferta até a última etapa do visto, levou aí uns 5 meses. Foi bem demorado. Não, acho que levou 6 meses, né? É. Desde que você recebeu, né, Seis, a questão de ir ou não, até se confirmar todo esse processo demorou muito. exato, foi bem demorado. Sim. Bom, pessoal, depois de vários meses de processo aí, a gente foi uma última vez para o consulado em São Paulo, que foi quando a gente tirou a impressão digital e foto pro visto, né? Verdade. E aí, depois de uns 2, 3 dias já tivemos resultado no nosso e-mail falando que o visto estava aprovado e que a gente precisava enviar o passaporte para São Paulo para receber o carimbo a estampa do visto. E aí a gente lembra, depois de uma semana e meia, mais ou menos, o passaporte voltou, a gente mandou por correio.
quando o passaporte voltou ali com a estampa do visto, nossa, foi um momento muito marcante, né, mano? Foi muito Foi, especial. foi ali que a gente viu que tinha concretizado mesmo, porque até você ter o visto na mão assim, fica de um pouco difícil de acreditar, sabe? É, você não fica considerando mesmo, tudo pode acontecer, mas a hora que você vê o visto, é quando você realmente sabe, ok, nós vamos embora, nós vamos recomeçar a nossa vida. E inclusive foi ali que a gente começou a verificar as passagens e tudo mais, como que a gente ia, onde ia parar, a imigração. E assim, inclusive foi um momento tão marcante que no momento que a gente comprou a passagem, é meio que, nossa, aí cai a sua ficha, sabe? Aí foi uma choradeira só, eu chorei pra caramba, porque assim, você vê que envolve, né, a questão familiar, você não tá só deixando o seu trabalho, só mudando de trabalho. Você tá deixando a sua vida, a sua família, as suas coisas que você conquistou por anos. São muitas coisas, é uma vida nova, mas a gente focou em agarrar essa oportunidade e é muito melhor você experimentar uma coisa nova do que você se arrepender depois. Então a gente agarrou essa oportunidade e viemos, né? E está gostando muito, está sendo uma experiência muito boa. Sim. Inclusive a gente tem que comentar, né, o que que envolveu, né, essa decisão. Para nós, assim, não foi uma decisão fácil. Lógico, agarramos a oportunidade, mas a gente precisa pensar em tudo, Exato. né? Até porque a gente tinha emprego estável no Brasil, né? A nossa casa, Isso, família perto. Então, isso. tipo assim, era muita coisa que a gente tinha que considerar. Mas é aquela questão que é a oportunidade, né? A oportunidade às vezes aparece assim uma vez na vida. Bate na porta, Então, oportunidade bateu, agarra a oportunidade, se é o seu sonho, vai em frente, exato. né? E assim, a gente conversou com os nossos familiares, nossos amigos, é uma emoção, né? Mas deu tudo certo, todos nos apoiam, todos têm orado por nós, têm nos apoiado muito. A gente sempre procura estar em contato com eles, né? Quando der, a gente vai para lá ou eles vêm para cá. Então, faz parte do processo. É isso. E aí, pessoal, depois que a gente recebeu o visto, acho que 2 dias depois a gente comprou a passagem. E aí foi uma correria para a gente começar a vender as coisas, né? Nossa, é verdade, A tinha até gente começou a esquecido. anunciar tudo, geladeira, TV, vendemos tudo, 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 tudo. Exato, Ficou algumas coisinhas, mas tranquilo, a maior parte das coisas a gente conseguiu vender, exato. carro, tudo mais. Sim. Ah, Os móveis, tudo, os eletrodomésticos a gente vendeu, até é porque a isso. gente precisa do dinheiro para vir é em dólar, né, gente, não é É. real. A empresa pagou a passagem, tá, pessoal? Não é que Sim, a empresa pagou a nossa passagem, foi reembolsado. Mas sim, isso. é importante, né? Porque a gente vai comprar as coisas aqui do zero. Então a gente vendeu as coisas e para converter em dólar e vir trazer aqui. Uhum. Ah, E aí um outro ponto que eu gostaria de falar é ainda sobre o visto, né? Eu também consegui esse visto e eu consegui através do Jonatas, então, porque nós somos casados, então automaticamente o parceiro consegue o visto. O dele é o work permit, mas é um work permit fechado com a empresa durante 3 anos. E o meu é um Open Work Permit. Então, eu vim trabalhando, mas não é fechado com essa empresa. Se eu precisasse ir para outra empresa, eu poderia. exato. E, inclusive, é o que a minha empresa, né, como eu já era lá na Van Hack e tudo mais, fez ali um bem bolado e aí eu consegui vir como CLT para cá porque eles sabiam já que eu ia conseguir o visto e tudo mais. Então, tudo juntou o útil ao agradável e deu tudo certo. Bom, pessoal, então um mês depois de ter recebido o visto em casa aí, um mês depois mais ou menos a gente estava partindo, né? E, e aí a gente veio, pessoal, de Guarulhos para Toronto, foram 10 horas de viagem. E aí de Toronto para Calgary, mais 4 horas de viagem. Viagem bem longa aí. É um detalhe que a gente teve que ficar 5 horas em Nossa, Toronto, né, por conta da imigração. exato, exato. Quando você vem com visto de trabalho, você precisa no mínimo 5 horas de. Entre um avião e outro, o primeiro aeroporto que você parar no Canadá, você precisa ficar ali aproximadamente pelo menos 5 horas para você ter tempo de passar na imigração, Uhum. certo? Porque se cair o sistema ali e atrasar e você não tiver tempo suficiente, você está na roça.
Inclusive, no aeroporto mesmo, nós fizemos um dos nossos primeiros documentos aqui do Exato, Canadá, que foi o SIM. exato. O SIN number, pessoal, é tipo o CPF deles, tá? Uhum, É o Social Insurance Number, número de seguridade social seria. uhum, Então a gente já chegou, passou na imigração, já fizemos no próprio aeroporto o SIM, e aí ficamos lá esperando, né? Pegar uhum, o próximo voo. exato. Aí, pessoal, quando a gente chegou aqui em Calgary, a gente pegou um carro alugado no aeroporto. Nos Aham, vídeos anteriores a gente fala disso. verdade. E aí jogamos as malas e já viemos para cá, para a cidade. E, nossa, primeira vista, o que você achou? Primeira vista Cara, da cidade. é outra coisa, assim, tipo, eu acho que o mais perto que você pode pensar é quando você viaja para Monte Verde, Gramado, que você vê um pouquinho, assim, a estrutura um pouco parecida. Eu acho que é tipo isso, porque, assim, o que mais me impactou foi o frio, lógico, mas a cidade é maravilhosa, e aí agora a gente está conhecendo mais a cultura, mas Verdade, a é bem cidade legal. realmente é muito bonita. Uhum. E eu lembro que a gente chegou, no dia que a gente chegou, tava 7 graus, positivo, era outono ainda. Inclusive hoje tá É, 7 graus. agora é inverno, né? Essa é a diferença. É inverno. E assim, 7 graus pra gente tava extremamente frio. A gente veio com as blusas mais quentes que a gente tinha no Brasil, colocamos 2 blusas, 2 calças e viemos. E no mesmo dia a gente já chegou, a primeira coisa que a gente foi fazer, deixamos as malas e fomos comprar blusa. E tava ainda, Porque acho que no outono, tava outono ainda, tipo, não tinha nem gelo, não tava gente. baixando pra baixo de zero ainda. É, E agora a gente tá muito mais acostumado. Eu, por exemplo, agora sim. eu tô de casaco aqui, porque tá caindo o fim da tarde, Só um mas eu tô casaco, com né? uma blusa só. Eu É, também, só tô com um moletom e essa blusa que não é exato. tão forte e um moletom. Então, Porque, exato, semanas atrás, pessoal, a gente chegou a pegar a sensação de -30, sabe? uhum, Então o corpo se acostuma muito rápido, isso é sim. impressionante. Então agora, quando tá 5 graus aqui pra gente, nossa, tá gostoso o clima. Inclusive hoje, o parque que a gente tá, que se chama Peace Bridge, né? Ali Aqui. atrás, aquela ponte ali chama Peace Bridge, né? A Ponte da Paz. É, inclusive aqui hoje agora tá descongelando, então hoje fez um pouquinho mais de calor e tá lotado, tipo, tem um monte de Tem gente gente, correndo, fazendo sabe? A exercício. pessoa já tá correndo, já tá. É, Mas os outros dias, no início de janeiro, o rio aqui atrás, por exemplo, tá descongelando, mas aqui no lado aqui tá tudo congelado. é. Só explicar um pouco mais por que que tá assim em plano inverno, porque aqui era para tudo congelado agora, né? Sim. O inverno vai até março. Só explicando que aqui tem um evento chamado Chinook, que são ventos com diferente temperatura e pressão que vem da região das montanhas. Então essa pressão e temperatura diferente leva a massa de ar frio que está na cidade e aí muda drasticamente a temperatura. Às vezes tem dia que de um dia para o outro muda de -15 para 10 positivo. Esses Então é dias muito legal. fez 17 graus aqui. No meio da semana, assim, doido. Hum. E aí ficou a semana inteira assim, agora derreteu, então a gente aproveitou para vir gravar para Pra vocês. sair um pouquinho de casa. Mas assim, por mais que tenha esse inverno rigoroso, tem muita atividade para fazer aqui. Sim. Então é bem legal. Bom, pessoal, voltando aqui. Bom, depois disso a gente foi pro hotel, né? Que a gente ficou um mês. A gente tem vídeo sobre isso, a gente vai deixar aqui na descrição. E aí depois disso a gente ficou. Focou nos documentos, né, que a gente precisava ainda tirar. Tem alguns documentos que a gente precisa tirar aqui na cidade, Exato. né? Isso, que é o Alberta Health, que é do sistema de saúde aqui de Alberta. Uhum, O Alberta ID, que é como se fosse o RG de Alberta, exato. né? Então a gente foi fazer toda essa documentação. A gente ficou umas 2 semanas aqui antes de começar a trabalhar, né? Uhum. Uma semana Inclusive, e meia. logo no início, por conta da gente ter o Alberta Health, a gente conseguiu tomar a vacina da gripe aqui. Ah, E a sim. vacina é de graça em qualquer farmácia. Sim, Então, isso. isso é muito legal. Isso é uma coisa diferente, assim, você vai na farmácia privada e eles te dão a vacina, só De você dá o graça. número do Do seu Alberta, ID. do Alberta Health. Health, muito legal. Uhum. E uma coisa que a gente começou a ver também, É o apartamento, né? É o principal. Depois de um é, mês a gente precisava, né, ver o apartamento, então a gente já começou a correr atrás, mandar e-mail pro pessoal, porque aqui a gente manda e-mail para poder visitar os lugares, então nós começamos a visitar diversos apartamentos, né? isso, então a gente aproveitou esse tempo que a gente estava no hotel para correr Foi uma atrás, loucura. e aí acho que com umas 3 semanas a gente já conseguiu alugar um apartamento, né? Uhum. E aí começamos a correr atrás de comprar coisa para ele.
os móveis, É, né, colocar internet, colocar luz. isso. E tem vídeo aqui no canal também, Exato. assiste aí. Hã, E é isso. ah, É, a gente ainda vai fazer o vídeo também de como a gente conseguiu alugar o uhum, apartamento por conta, porque tem algumas empresas que dão consultoria paga, né, para te exato. ajudar a conseguir, e não é nada barato. A gente fez isso por conta, então a gente vai deixar um vídeo também ajudando vocês, né, amor? Falar como que Isso, foi. exato. E a gente queria comentar um pouquinho também da mudança, assim, após 3 meses, né. A gente fez um vídeo aí, acho que nos primeiros dias que a gente estava aqui, então a gente gostaria de comentar um pouquinho após esses 3 meses, né. Muita coisa mudou, né, inclusive primeiro o frio, a gente se adaptou muito, nós compramos roupas novas, né, então a gente está bem mais habituado agora, não é tão insuportável de sair na rua e tem muita atividade de inverno aqui. A gente foi fazer ice skating, tem snowboard, esqui, tem jogos de inverno e o pessoal assim é bem ativo aqui no inverno. É muito legal ver isso. Então, isso foi uma das principais coisas que mudaram. Inclusive, nós conhecemos muitas pessoas, né? Nós vamos numa igreja aqui chamada Fa Church, First Assembly Church. Então, tem muitas pessoas legais, inclusive o pessoal se ajuda muito, é uma comunidade muito forte. Tudo que você precisar, o pessoal se ajuda muito, o imigrante se ajuda muito, né? Então, isso é muito importante no início. Exato, com certeza. E, Um queria deixar conselho, um né? conselho aí para quem é de não só de TI. TI, mas principalmente de TI, tem vontade de imigrar. Isso. O meu maior conselho para você ganhe experiência, pratique muito, deixe o seu LinkedIn sempre atualizado, porque é lá que a maioria das oportunidades aparecem. Exato. E tente Isso. bastante. Não acho que você vai conseguir passar numa entrevista internacional de primeira. Às vezes você tem que passar por muitas até conseguir a experiência e saber o que, que eles esperam de você e Isso. conseguir a vaga. Então não desista, né? Exato. Tenha muita resiliência, né? Não é porque nós chegamos até aqui que foi tudo fácil. Então, invista muito no inglês, invista muito em conhecimento técnico e não perca o foco, tenha muita resiliência. Exato, o inglês é importantíssimo. Alguns lugares do Canadá também o francês é importante, Sim, exato. mas aqui em Alberta é só inglês, então Uhum. foi bem mais tranquilo. Sim. E aí, Ahn, se os próximos passos agora, um é tirar a carteira de motorista, né, amor? isso, Tem que investir nisso. E o próximo provavelmente vai ser o PR. Então vamos ter muito mais vídeos aí explicando sobre é. isso. PR é o Permanent Resident, que é residência permanente, Isso. pessoal. Que é tipo o Green Card, né? É o que permite você ficar no país indefinitivamente, sabe? Uhum. Não é cidadania, mas tipo, permite você ficar no país mesmo. Exato. Bom, pessoal, então a gente está muito feliz de estar aqui e só compartilhando com vocês, a empresa que eu estou trabalhando é a Neo Financial, é uma fintech aqui de Calgary, que está revolucionando a forma como o canadense utiliza suas finanças, né? Similar ao que o Nubank fez no Brasil. Então, o mercado financeiro aqui no Canadá ainda é muito, muito atrasado comparado ao Brasil. Então, tem muito espaço para crescer. Então, estou muito feliz de estar fazendo parte disso, né? E a cidade em si também, né? Muito, muito bacana, tem muita coisa para fazer. A gente está bem contente, curtindo a experiência, né? Sim, muito legal. Sempre tem as dificuldades, mas a gente vê como desafio. Então, é isso aí, seguir de cabeça erguida, né? Exato. E relacionado, né, à senioridade, a gente compartilhou a nossa experiência quanto à questão do trabalho aqui, e inclusive o Jonatas mencionou, né, que ele é sênior e eu também, atualmente eu sou pleno, mas a gente tem bons anos de experiência aí, só que assim, é muito relativo. Nós contamos a nossa experiência, mas existem, né, possibilidades para outras senioridades e inclusive para outras áreas, não só TI. Exato, exato. Eu tenho amigos que trabalham do Brasil para fora ganhando dólar. Tenho Exato. amigos que foram para a Europa, que não são seniors, É, assim, foi de júnior ou pleno. Então, assim, pessoal, tem muita oportunidade. Se você tem vontade de morar em outro país ou então de trabalhar para fora, invista nisso. É difícil, é muito difícil. O processo é árduo, mas o resultado vale a pena. Então, é isso aí. Essa é a mensagem que a gente queria deixar, né? exato. Espero que você tenha gostado desse vídeo.
compartilha com um amigo que tem vontade de imigrar ou de conhecer o Canadá, né? E é Exato. isso aí, pessoal. Um abraço. Obrigado por assistir esse vídeo. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.